baterista. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Deus é bom, irmãos, e aí por isso que nós ficamos felizes pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas, e o nome dele tem sido glorificado. Eu convido você a se permitir, a Deus falar ao seu coração. Eu convido você a abrir seu coração e deixar Deus tocar de uma maneira graciosa. Ele é um Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. O Senhor está presente conosco neste lugar. Aleluias. Continua adorando ao Senhor Jesus. Continua exaltando ao Senhor, queridos. Continua glorificando a presença do nosso Deus, porque Ele é bom. A palavra do Senhor diz: e naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se. Mateus 13, verso 1. Agora eu estou lendo o verso 2. E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então ele falou muitas coisas por parábolas, e dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa. Deu-lhe colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Continuando nesse ambiente de adoração, querido. Pai, eu quero louvar o Teu nome nessa noite, porque nós acreditamos no poder da Sua palavra. Como foi ministrado aqui, não é o homem, é o Teu Espírito. É a ação gloriosa do Teu Espírito em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite tão somente peço que o Teu Espírito tenha liberdade para falar à Tua igreja. Teu Espírito encontre guarida agora. Meu querido, eu quero convidar você que está aqui, com seu coração aberto, pedir ao Senhor para falar ao seu coração. Quero convidar você a buscar o Senhor com tudo que você tem e verdadeiramente dizer para Ele: Deus, eu sou grato pela Sua presença e eu sou grato por estar aqui hoje. Então fala comigo, Senhor. Peça ao Espírito Santo para tocar dentro de você, para tocar no mais profundo da sua alma. Pai, no nome de Jesus eu sou grato, porque eu sei que todas as coisas, elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que te amam, daqueles que te adoram. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu peço que todas as coisas que no dia de hoje aconteceram na vida dos teus filhos, quem sabe um dia de chateação ou um dia de muita felicidade, um dia de aprendizado, Senhor, talvez um dia difícil, eu não sei qual o histórico, ó Deus, qual os seus filhos chegam neste lugar nessa noite, mas eu sei que não importa, Senhor, qual seja, a presença do Senhor estava ali fazendo para que tudo contribuísse, colaborasse, para que o Teu nome venha estar sendo glorificado neste lugar. Por isso, Deus, tenha liberdade para falar conosco, tenha liberdade para fluir neste lugar, tenha liberdade para tocar em nossos corações, tenha liberdade, Senhor, para mover o profundo da nossa alma, porque somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. E a Tua palavra diz que quem é do Senhor, o maligno não toca. Então, Pai, em nome de Jesus, todo mal que tentar arrebatar essa palavra que será ministrada nessa noite, que caia por terra agora no nome de Jesus, e que a Tua igreja seja liberada, Senhor, no mundo espiritual, para adorar ao Senhor com tudo que tem, para entregar diante do Teu altar tudo aquilo que eles vieram, Senhor, trazendo para adorar a Ti.
Meu Deus, em nome de Jesus, traga alegria aos corações, traga conforto, Senhor, aos tristes. Meu querido, clame ao Senhor, desperte a tua alma, o teu interior, o teu espírito para a adoração ao Senhor, para entregar no seu altar tudo que Ele tem esperado de você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós cremos na ação do Espírito Santo. Como igreja, nós cremos no mover da tua presença. Como igreja, nós cremos e nesta noite o Senhor irá sacudir no Senhor e falar de maneira especial em nossas vidas. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aplauda Jesus com tudo que você tem hoje, querido. Aleluia! Sabe, irmãos, hoje eu tive um passeio maravilhoso. Maravilhoso. Hoje Deus pregou para mim, hoje se cumpriu em minha vida o que está escrito no Salmo 19, que os céus e a terra manifestam a glória do seu Criador, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por que estou dizendo isso? Porque quem me conhece sabe dos desafios que nós temos enfrentado no decorrer dos últimos meses, anos, e às vezes a gente pergunta a Deus em nossas orações o porquê de algumas coisas, e Deus prefere não responder, às vezes usando a pregação, não responder usando uma canção. Ele simplesmente responde-nos usando a própria natureza para isso. E hoje foi o dia dele fazer isso. Eu fiquei muito encantado porque ontem, antes de ontem, porque eu fui dormir e eu estava orando ao Senhor. Eu falei, Deus, por favor, fala ao meu coração. Eu estava com algumas questões. E eu li o texto de Mateus. E dentro dessas parábolas, Jesus vai estar dizendo que os escribas, eles por conhecerem a palavra do Senhor, eles conseguiam tirar do seu interior coisas novas e coisas velhas. Mas o interessante, é que quando eu li esse versículo, eu não entendi coisas novas e coisas velhas. Eu não vi essas palavras, coisas novas e coisas velhas. Eu li coisas boas e coisas ruins. Então, eu não consegui enxergar. Então, no outro dia, no sábado, madrugadinha, eu acordei com esse versículo falando em meu coração. Que os escribas, na versão NVI, vai estar falando os estudiosos, né? Tira da sua casa ou do seu interior coisas novas e coisas velhas. Mas eu garanto, estava na cabeça que eu tinha lido coisas boas e coisas ruins. E aí eu acordei, como todo mundo sabe, minha esposa está viajando, e eu estou sozinho. E aí assim, olhei para casa, falei assim, estudiosos da palavra, tiraram da sua casa coisas boas e coisas ruins. Eu falei, alguma coisa eu tenho que tirar aqui hoje. E aí eu comecei a fazer uma faxina de madrugadinha em casa. Comecei a limpar mesmo, né? Mozinho, tá lindinha a casa lá. Eu estava assistindo a gente lá. E eu comecei a limpar, ainda bem, né? Porque mais tarde chegou um povo aqui na casa e foi bênção, tomou um café com a gente. E nesse momento que eu estava fazendo essa faxina, gente, mas Deus foi me dando tanta ideia, porque o irmão sabe que a gente vai estar fazendo acampamento em dezembro, e por mais que eu estava visualizando como seria esse acampamento, mas eu não estava apaixonado com nenhuma daquelas ideias, literalmente. E a cada momento que eu estava limpando, aquela coisa gostosa, era 6 da manhã, e Deus foi me trazendo algumas ideias que eu vou anotando esse negócio aqui. E eu comecei a ver que Deus estava gerando em meu coração algo muito gostoso, que foi confirmado depois quando a irmã Chilene ligou para mim. Eu estou contando aqui um testemunho, não é pregação ainda não. Porque eu estava almoçando, era 3 horas da tarde, a gente foi almoçar 3 horas da tarde, e aí eu estava com um prato na mão, com a boca cheia, o telefone toca. Aí não sei se foi alguém que pegou o telefone, a irmã Chilene falou, vou atender. E ela, pastor, continua crendo, pastor, e tal. E foi uma bênção, gente. E aí hoje, a irmã Zélia me convidou para a gente ir lá na roça de um parente deles. E Deus, então, trouxe para mim o tema da mensagem que eu vou estar pregando agora. Nunca desiste, repita comigo, nunca desista de semear. Coloca lá para mim, meu filho. Nunca, fala para o seu irmão, diga, nunca desista de semear. Porque quando eu cheguei ali na roça, eu encontrei o Senhor que cuida da lavoura. E eu sempre ouvi falar de tocar lavoura. A pessoa toca lavoura. Eu mexi com lavoura, né? Eu acompanhava meus pais com lavoura quando eu era criança. Lavoura de milho, lá na minha região. Mas criança não guarda muito, eu só lembro de uma cena lá. Porém, hoje quando eu cheguei lá, eu vi do lado de cima plantado um monte de repolho, pelo lado de baixo um monte de pimentão,
umas melancias, inclusive cheguei aqui com a barriga desse tamanho de melancia. E quando eu vi aquela situação, ele começou a me relatar algumas dificuldades que ele estava enfrentando no tocar dessa lavoura. E eu confesso com vocês, me deu uma indignação nessa questão política, econômica, né, que mais dificultou a vida do agricultor do que beneficiou. E teve uma situação muito difícil, porque com os preços que já está, ele tem uma lavoura de pimentão, um monte de pimentão lá, que ele simplesmente falou que vai tombar esses pimentões. E eu não entendendo a linguagem, perguntei o que seria tombar. Ele disse, nós não vamos pegar nada disso aqui, simplesmente vamos vir com o trator e passar por tudo. Na minha mente, eu falei assim, como? Está cheio de pimentão, verde, vermelho, amarelo, uma coisa, como pode ele destruir tudo isso aqui? Ele simplesmente falou assim, porque não compensa, para colher isso aqui vai ter um custo, e eu não vou conseguir tirar o custo disso aqui nessa colheita. E quando ele falou isso, aí sim, eu senti Deus falando comigo. Porque numa situação daquela, particularmente, eu fiquei frustrado. Porque eu comecei a imaginar, meu Deus, o trabalho que foi para plantar aquele monte de pés, um monte, ele falou quantos mil pés tem lá E simplesmente agora, depois de tudo, na hora de colher, ele simplesmente vinha com a máquina e tombar. Ele disse, você pode pegar pimentão à vontade, e leva o pimentão, porque vamos tombar isso aqui. Vamos simplesmente passar a máquina por cima. Eu fiquei de cara, falei assim, meu Deus do céu, isso não está acontecendo. Só que, quando ele estava contando isso comigo, ele automaticamente começou a falar de alguns projetos. Eu vou tombar, porque agora eu vou plantar isso, eu vou plantar aquilo. A mulher dele falou, eu vou tampar não sei quantas mudas de tomate. E eles começaram a falar para mim, quanto fica para... Eles já têm mais ou menos o quanto em reais ficaria. Por exemplo, lá agora mesmo vai ser uns 6 mil reais de perca. Né? E ele começou a contar isso para mim. Eu falei assim, meu pai, eu simplesmente numa hora dessa aqui, eu ficaria frustrado. Falar, não vou mexer com roça mais não. Mas simplesmente ele está falando, essa não deu certo. Mas eu já vou plantar. Eu já vou tirar isso aqui porque eu preciso plantar de novo. E aí, quando eu cheguei em casa, lembra que eu tinha lido um texto, mas dessas duas frases, coisas novas e coisas velhas. E eu estava lendo, não sei, eu estava lendo coisas boas e ruins. Na hora que eu cheguei ali em casa e li o texto de novo, eu já li o texto dessa mesma forma, coisas novas e coisas velhas. Eu associei, cara, eu entendi. Ele está querendo, ele não desistiu do seu lucro, ele não desistiu do seu trabalho, ele simplesmente vai tirar aquilo que não presta. Ainda que gastou um monte de coisa, mas é necessário para que ele possa ter uma nova horta, para que ele possa ter uma colheita que verdadeiramente vai trazer lucro para ele, ele tem que se desfazer dessa, ainda que vai gerar um certo prejuízo. Eu comecei a entender o que Deus estava querendo gerar no meu coração ali. E simples, a frase que veio no meu coração, e é o que eu quero compartilhar hoje, é isso. Deus falando, não é porque uma colheita deu errada que você precisa desistir da sua roça. Não é que uma safra deu errado que você tem que desistir de semear. Não é porque um investimento que você fez talvez não conseguiu o seu objetivo que você precisa parar de sonhar. Você precisa parar de crer em Deus para que novas coisas sejam geradas. E eu entendi nesse momento que para fazer uma horta, para fazer estou falando horta, mas uma plantação daquela, ele precisava de recursos, coragem para trabalhar, mas principalmente ele precisava de fé, de crer que mesmo que essa não deu certo, a próxima vai dar. E enquanto não dar, ele vai continuar insistindo e persistindo naquilo que Deus colocou no coração dele. Então eu consegui entender que Deus estava falando comigo, rapaz, não pare de continuar crendo simplesmente porque uma semeadura não deu certo. E quando eu olho para esse texto daqui, eu comecei a perceber o que o Senhor estava falando. Porque você leu comigo e percebeu que o texto diz que o semeador saiu a semear. Ele vai para a semeadura. Só que se você perceber, as sementes que ele lança caem em 4 lugares diferentes. 4 lugares diferentes. À beira do caminho, em uma terra cheia de pedras, um lugar cheio de espinho e na terra boa.
E Deus então começou a me fazer entender o que verdadeiramente Ele queria falar comigo. Eu quero compartilhar com vocês sobre algumas convicções que nós precisamos ter em meio à semeadura. Se vocês pesquisarem na internet os posts que eu fiz em 2015, quando eu vim para cá, você vai ver um monte de coisa falando sobre semeadura. Porque eu fui enviado para cá para plantar essa igreja. Fui enviado para semear a palavra. Há 5 anos atrás, só tinha eu e minha esposa chegando aqui sem conhecer ninguém. E Deus tinha colocado no nosso coração: estou enviando vocês para plantar. E hoje fez todo sentido. E aí, quando eu olho para esse texto, eu queria convidar você com sua Bíblia aberta, ver comigo alguns versículos. Eu quero simplesmente compartilhar. Não entenda isso como uma pregação, entenda isso como apenas um compartilhar daquilo que Deus falou comigo hoje pela manhã. No verso 3, o texto vai dizer o seguinte: então lhes falou muitas parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando esse homem decide sair para trabalhar, para semear, ele sabe que ele está indo para algo que vai consumir algumas coisas dele. Não apenas os recursos físicos, mas principalmente o recurso do seu ser, da sua fisiologia. Primeira coisa que eu percebo que quando nós decidimos semear a palavra de Deus, e que você precisa esperar por isso, a semeadura traz desgastes. Uma coisa que eu observei nesse senhor que a gente conversou, ele trabalha a semana toda, mas quando chega no final de semana, ele simplesmente está arrasado. Ele estava cansado, a gente percebe isso. É um senhor já idoso, e nem dá para imaginar que é ele e a esposa que toca aquela lavoura toda que eu vi hoje. Não dá para imaginar. E quando eu vejo esse semeador saindo para semear, eu consigo imaginar da mesma forma que todos quantos decidimos semear algo, investir algo, automaticamente vai demandar de nós alguma energia para isso. E toda vez que você investe energia em alguma coisa, você está se desgastando. E quando você desgasta por alguma coisa, quando você investe energia para alguma coisa, e ao final disso não dá o retorno que você espera, existe uma palavra que vai definir as emoções dessa pessoa ao final: frustração. Então a primeira coisa que eu aprendo, que você pode tomar nota, e que o Senhor gerou no meu coração hoje, é que na semeadura nunca se deixe vencer pela frustração. Repita comigo: nunca se deixe vencer pela frustração. Porque a frustração é isso, querido. É quando você cria uma expectativa sobre alguma coisa e essa alguma coisa não acontece. Você simplesmente se entristece, e a frustração tem algumas coisas comuns, principalmente o sentimento, o desejo de fugir. Pessoas frustradas, a primeira coisa que ela quer fazer é fugir da realidade, fugir daquele momento, fugir daquela situação, fugir do casamento, fugir daquele trabalho, fugir daquele ministério, fugir da igreja, fugir, porque ele simplesmente esperava algo e não aconteceu. Só que por mais que a gente entenda que eu não posso me deixar vencer pela frustração, eu preciso compreender que a frustração é algo natural. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, o seu caráter. E eu preciso que vocês entendam uma coisa: se Deus me criou com as suas emoções, eu preciso compreender que as emoções básicas da minha vida, Deus também teve, já sentiu em algum momento, em algum nível. E se você me perguntar: pastor, Deus já se sentiu frustrado em alguma coisa? Eu responderia para você que sim. Eu não estou dizendo que os planos de Deus se frustram, mas eu estou falando de sentimento de uma frustração. Deixa eu explicar melhor para que você não entenda mal. Quando você lê Isaías capítulo 5, você vai perceber que Isaías conta uma parábola. E a parábola é o seguinte: que o Senhor plantou uma vinha,
E ele cuidou dessa vinha, ele cercou essa vinha, ele enviou chuva no tempo certo, ele capinou para que as ervas daninhas não a prejudicassem, ele cercou para que os animais não a comessem, e ele tratou, esperando que ela deve uvas boas. Mas o tempo da colheita chegou, e o que Deus viu nessa vinha, conforme Isaías relata em capítulo 5, ela não deu uvas boas, ela deu uvas bravas. Uvas bravas que não dava para poder usar, não dava para fazer vinho, não dava para poder consumir. E Deus, se vendo nessa situação, Deus diz: pois a partir de agora, eu vou tirar a cerca que eu coloquei, que é proteção, vou tirar a proteção. Eu vou falar aos céus para que não caia chuva, nem mesmo o orvalho da noite. E vou permitir que as ervas daninhas cresçam. Porque eu plantei você esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que Deus está falando nessa parábola? O que Isaías está falando? Qual o sentimento expressado aqui? Frustração, uma expectativa. Eu cuidei, eu plantei, fiz tudo. E às vezes nós não podemos frustrar os planos de Deus, mas nós podemos de alguma forma frustrar. E eu estou falando isso humanizando a palavra, o próprio sentimento de Deus. Porque Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus envia chuva. Chuva é sinônimo de prosperidade, chuva é sinônimo de fartura, de abundância. Deus livra-nos das ervas daninhas, porque Ele está esperando que os meus frutos o agrade. Mas infelizmente, mesmo depois que Ele faz tudo, o que nós mostramos para Ele são frutos ruins, frutos que o entristecem. E aí Ele vai usar o profeta Isaías para explicar essa parábola. E Isaías vai dizer: olha, o que o Senhor está dizendo é que Ele tirou vocês do deserto, do Egito, Ele trouxe você em segurança, Ele tem cuidado, mas agora em que vocês estão na terra de vocês, agora que Ele já derrubou os inimigos que são as ervas daninhas do lado de vocês, agora que vocês têm tudo para poder adorar a Ele, vocês estão adorando aos deuses babilônicos. E é por isso que Ele vai tirar proteção. Os muros de Jerusalém caiu na investida de Nabucodonosor contra Judá. Ele vai reter o céu, porque Ele esperava de vocês, agora que vocês estão na terra prometida, uma obediência, e vocês não estão obedecendo. Percebe? O que eu entendo, querido, é que mesmo Deus, com esse sentimento de frustração, e mesmo esse Deus falando que irá fazer isso, Deus não desistiu de continuar investindo em nós. Porque depois dessa parábola, Ele enviou inúmeros profetas, mas nenhum dos profetas se compara quando Ele verdadeiramente decidiu vir ao nosso encontro através do Filho Jesus. Mesmo nós, em muitos momentos, frustrando a expectativa dEle, Ele nunca desistiu de investir em nós, a ponto de investir o próprio Filho. E o que Deus está falando para você hoje, meu irmão, não sei o que é, mas eu quero que você entenda que não importa os sentimentos, as derrotas, ou às vezes as coisas que não estão dando certo. Deus está falando: não desista por causa de uma frustração, continua semeando, continua semeando, não pare por causa da frustração, semeie. Muitas vezes nós queremos guardar as nossas sementes, muitas vezes nós queremos parar, mas quem chamou quando Deus nos chama para semear, querido, é o que está escrito lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, é Deus que dá semente ao que semeia, é Deus que nos dá. Então, se Deus tem te dado sementes, eu fico muito feliz hoje, porque olha como Deus trabalhou. Ninguém, sinceramente, eu estou aqui bobo, porque até 5 horas da tarde ontem, só eu ia vir tocar, mais Carol, só eu. E quando Deus tocou em meu coração isso, e que eu entendi essa verdade, Deus está falando: eu te dei semente, semei. E hoje nós tivemos o quê? Macarronista,
Nós temos uma baixista, toda trêmula ali tocando. Temos mais uma violonista. O que é isso? Semente para semear. E ela vai frutificar. Você crê nisso em nome de Jesus? Você se alegra comigo por causa dessa verdade? Não é porque uma semeadura deu errado que a gente precisa parar de semear. Gente, Deus é lindo demais. Até a sonoplastia que não tinha ninguém apareceu ali agora. Não foi nada combinado, gente. É simplesmente tirar a semente do embornal e colocar. E eu comecei a falar, meu Deus, a vida toda foi ensinando gente. E foi essa semana. Eu comentei para alguém, eu falei assim, gente, eu já não estou mais com paciência de ensinar os outros para tocar. Eu falei com alguém, manifesta aí, levanta a mão para não falar que eu estou mentindo. Para Marclene, para você e para Carol. Eu disse, gente, eu não estou com paciência mais de ensinar. Mas não era paciência, eu percebi que eu estava frustrado. Eu percebi que eu estava, tem 15 anos que eu ensino, e toda vez que eu ensino, mas eu percebi que simplesmente eu estava retendo a semente, mas nessa noite o Senhor está me mostrando diferente. Eu te dei semente, então nunca pare de semear. Ei, está na hora de jogar para fora, querido, aquilo que Deus tem te colocado. Está na hora de você distribuir para outras pessoas. Meu Deus! Está na hora de semear. O que você tem aí? Quais são as suas habilidades, seus dons, suas aptidões que Deus está falando para você ministrar na vida de outras pessoas? Meu Pai, eu disse, não estou pregando, gente, apenas estou compartilhando aquilo que eu estou vivendo. Mas eu aprendo outra coisa nesse texto. Meu Pai eterno, eu estou surpreso. Mateus capítulo, lá no verso 8. Oh, Jesus. A semeadura traz desgaste, querido. E o desgaste gera frustração. Mas Deus está falando para você, não permita ser vencido pela frustração. Ai, que lição que aquele senhorzinho me deu hoje, viu, gente? Eu fui lá para passear e Deus foi lá para falar, me levou lá para falar comigo. Porque dá dó, gente, você vê aquele monte de coisa sendo simplesmente. E ele continuando, sonhando. Aí a esposa dele, eu vou plantar agora não sei quantos mil pés de tomate. A senhorinha, meu Deus do céu, será que dá conta? Mas dá. Verso 8, irmãos. Aliás, capítulo 13, eu vou ler o verso 4, 5 e o 7, que eu vou ler. Jesus vai continuar falando sobre essa semeadura, sobre essa parábola. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 3 das 4 áreas que foram semeadas, 3 não deu certo. 3 não deu certo. Parte caiu. E aí eu começo a olhar para esse semeador. Falei, meu Deus, é claro que o texto sugere que ela caiu, mas quando o texto de semear, ele saiu para jogar, espalhar a semente. E de 100 sementes jogadas, podemos pegar aqui, 75 caíram e não deram fruto. 3/4. Está dando para entender? O que me levou o Senhor a falar comigo a segunda coisa, a compreender a segunda coisa, que o problema não era a semente. O problema era o solo onde a semente estava caindo. Às vezes a gente fica desesperado, né? Será que a semente, a comida não está sendo? O que está acontecendo? E Deus simplesmente trouxe ao meu coração assim, calma, rapaz. Não é semente. Porque semente é a palavra é boa. A palavra por si só transforma o coração do homem. A palavra por si só regenera, muda. O Espírito Santo convence. Mas a questão é que a palavra, a mesma semente que foi lançada no caminho duro lá, que as aves dos céus comeram, era a mesma semente que foi jogada nos espinhos. Era a mesma semente que caiu em um terreno pedregoso, que a terra não tinha profundidade. E era a mesma da que caiu em terra boa. Então o semeador não poderia ficar
triste, frustrado e chateado, se perguntando: meu Deus, será que a semente que eu destruí não presta? Não era isso. Não era a semente. Era a qualidade do solo que estava recebendo esta semente. Não era apropriado. O que caiu à beira do caminho é duro, porque a gente sabe, quem mora em roça sabe que quando a vaca passa no lugar, sempre passa naquele mesmo lugar, vai lá meter uma enxadada lá, bate e volta, duro, socado. Nenhuma semente consegue penetrar em solo duro. Não dá para semear. E o texto, Jesus vai explicar depois a parábola, ele vai dizer isso. Que caiu à beira do caminho é um lugar duro, e a palavra não penetra. Então veio, amém? Vem o adversário, vem Satanás e rouba-lhe a semente. Você já viu aquelas pessoas falando assim: não lembro de nada que foi pregado? Dá para alguém que foi impactado por uma palavra esquecer dessa palavra tão facilmente? Não dá, querido. Porque quando a palavra encontra profundidade, ela dá fruto. Se a palavra de Deus não frutifica na vida de uma pessoa, o problema não é a semente. O fato é que não houve profundidade, porque o texto diz que a semente também caiu na terra onde há pedregulhos. A terra era pouca, ela até brotou, mas ela não conseguiu dar fruto, porque rapidamente ela secou, porque não tinha profundidade. Eu quero perguntar aqui, foca aqui. Será que a palavra de Deus tem alcançado profundidade de dentro da sua alma? Será que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento profundo ou superficial? Porque quando é superficial, o diabo rouba. Rouba a atenção, irmão. Tudo que você está envolvido, que você entra no estado de flow, isso dentro da psicologia positiva, flow é fluir. E isso vai acontecer quando a sua capacidade está alinhada com a realidade do meio. Quando sua capacidade, suas habilidades está alinhado com as exigências do meio, você flui naturalmente. Mas quando a exigência do meio é maior do que a sua capacidade, você simplesmente vai se sentir pressionado. E quando a sua capacidade é maior do que a exigência do meio, você se sente frustrado. Então, tem muita gente que fica incomodado, chateado, porque ele vê se dando muito e o ambiente não dá nada em resposta, no mesmo nível. Então ele se sente desvalorizado. É sempre assim. Em um casamento, sempre quando eu vou aconselhar casais, não tem como um casal que quer andar fortemente aliançado, os dois têm que andar na mesma proporção de doação. Porque quem dá mais vai se sentir desvalorizado. Vai se sentir em algum momento desvalorizado. E quem dá menos vai se sentir inútil. Vai se sentir que nunca é capaz. Então, quando nós entramos nesse fluir dentro da palavra de Deus, onde o que está sendo ministrado encontra guarida em meu coração em profundidade, eu consigo fluir nisso. Essa palavra, cada vez mais que eu me entrego, que eu entro nela, que eu fluo nela, ela vai produzir cada vez mais frutos. Está dando para entender, irmãos, no nome de Jesus? Então a segunda verdade que eu entendo, que eu aprendo: a primeira, não se deixa vencer pela frustração. Segunda, não se cobre se a sua semente não frutifica. Avalie quais é o solo que você tem semeado. Tem muita gente que fala assim: pastor, mas eu semeio na vida das pessoas. Mas já perguntou em qual solo você está semeando? Não basta só ofertar na vida das pessoas, não, irmão. Você tem que saber aonde você oferta. Porque se você está semeando, é um exemplo que em lugares que não tem profundidade, que não vai conseguir ter profundidade, sua semente simplesmente ou vai ser tirada por Satanás, ou ela vai morrer com o tempo, ela não vai prosperar. Porque não é a semente, diga comigo, é o terreno. Gálatas capítulo 6, abre aí comigo a sua Bíblia, versos 7 ao 10. Gálatas 6, versos 7 ao 10. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará ou colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Tem pessoas que cansam de ser boas, né? Tem gente que cansa de ser boa. E é muito mais fácil você encontrar pessoas cansando de ser boas ou de fazer o bem, do que você encontrando pessoas cansando de fazer o mal e de não ser tão bem. Porque a pessoa, quando cansa de ser boa, é porque ela investiu mais de si e teve pouco demais do outro. Quem está entendendo, irmão? Flua, deixa fluir. Amém? Quando a pessoa cansa de fazer o bem, é porque ela percebe que ela deu demais de si e recebeu pouco demais do outro. Mas aqui Paulo está dizendo: ei, não se canse de fazer o bem, porque o problema não é a sua semente, o problema é o coração que está recebendo ela. Então não se canse, não traga para si uma acusação, uma dor que não te pertence. Eu sei que nós, como seres humanos, somos más por natureza. Nós somos maus por natureza. O ser humano é ruim por natureza. Felizmente, a natureza adâmica, nós não conseguimos fazer o bem com perfeição. Mas dentro dessa imperfeição, querido, eu quero te aconselhar: não desista de ser fiel e de continuar praticando o bem a quem quer que seja. E aí Paulo vai trazer isso do macro para algo específico. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não havermos desfalecido. Porque tem pessoas que se desfalecem antes da colheita, que desistem antes de colher. Eu vou desistir desse casamento porque eu não canso mais de me doar e não ver a resposta do cônjuge. Eu vou desistir dessa igreja porque eu não canso mais, eu me cansei de me dar e não ver a resposta. Eu vou desistir disso porque irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que por todo o bem que você vai fazer, você vai colher. Então não ouse desistir antes de colher cada benfeitoria que você tem feito em Deus, irmão. Não se canse, não pare antes de colher cada benfeitoria que Deus tem feito, que você tem feito para o Senhor. Você não entendeu, porque se deixa de glorificar a Jesus, meu Deus, eu estou falando para você não desistir. Diga comigo: não desista, não pare de fazer o bem enquanto você não colheu. Paulo está dizendo: não desista. Mas nós desistimos, jogamos a toalha, queremos voltar, queremos acabar com tudo, porque eu não estou sendo reconhecido da maneira que eu deveria. Mas Paulo vai continuar dizendo: então, enquanto temos tempo, porque eu sempre digo, vai chegar um tempo onde você não vai ter mais tempo, entende? Agora você está tendo tempo de fazer o bem, agora você tem o tempo de investir no seu casamento, você tem o tempo de investir no seu ministério, você tem um tempo de poder dar o seu melhor. Mas vai chegar um momento que você não vai ter mais nem tempo e nem mais saúde, como diz o próprio Salomão no livro de Eclesiastes. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque ele está dizendo que vai chegar dias que você não vai ter mais alegria. Vai chegar dias que você não vai ter mais disposição. Vai chegar dias que você não vai ter mais saúde. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a nossa igreja é composta em sua grande maioria de pessoas que têm tempo de sobra para fazer o bem, tem tempo de sobra para continuar caminhando, tem tempo de sobra para continuar fazendo a obra de Deus poderoso. Tem alguém comigo aqui, irmão? Então glorifica a Deus e deixe Deus falar seu coração. Não perca tempo. Paulo está dizendo: enquanto temos tempo, fazemos bem meu Deus do céu, fazemos bem a todos. Ainda te resta tempo, irmão. Aí ele conclui, fechando: principalmente o quê? Aos da família da fé. Percebe que é muito mais amplo o seu ambiente de semeadura. Semeie. Não desista de semear, porque talvez a sua primeira semeadura não deu certo. Interessante é que quando Jesus conta dessa parábola, ele começa dizendo das que não deu certo
e finaliza com a que deu certo. Porque, irmãos, nem sempre a gente acerta de primeira. Entende? Eu sou prova viva disso, e quem me acompanha sabe que quantas vezes aqui eu já falei, meu Deus, eu tentei algo e não deu certo. Não deu certo. E eu tenho aprendido, e às vezes a gente esquece essas lições. Eu tenho aprendido de que quando algo não dá certo, Deus te deu a oportunidade de aprender com o que não dá certo, com o que não deu tão certo, com o que deu errado, a capacidade de desenvolver a sua resiliência, a capacidade de desenvolver o seu recomeço. E por isso que eu não posso desistir. Eu não posso olhar atrás. Eu não posso simplesmente fingir que as experiências que eu colhi através dos meus erros se percam e se vai. Eu quero terminar refletindo com você no capítulo, verso 8, lá do texto que a gente está estudando, de Mateus 13. Eu finalizo falando da terceira coisa que o Senhor falou no meu coração. A primeira, não pare diante das frustrações. Segundo, o problema nunca será a semente, serão os corações, o solo. Terceiro, verso 8, diz assim: e ainda outra, repita comigo, ainda outra. Quais foram as semeaduras que você já fez que não deu certo? Quais foram as tentativas que você fez que ainda não deu certo, ministerialmente? Quais foram, irmão? Já pensou aí? Pois é, eu quero te falar que ainda há outra, repita comigo, ainda há outra. Ainda há outra chance. Você pode aplaudir Jesus aí? Ainda há outra chance. Ainda há um recurso. O lindo é que Jesus está dizendo: olha, foi essas três não deu certo, mas ainda há outra. Ainda há outra oportunidade. Sempre há outra oportunidade, um outro momento. Ainda há. E nessa outra oportunidade, nesse outro grupo, nesse 1/4 da semente, ele diz: caiu em terra boa e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Teve sementes que uma semente gerou mais 100, teve outras que gerou de uma 30, teve outras que de uma gerou 60. O que eu entendo com isso? É que teve 3 semeaduras que não deu certo, mas a única que deu certo multiplicou por todas que não deram certo, inclusive para ela. Você está entendendo? Eu quero te falar em nome de Jesus: se você não desistir, se você não parar, se você continuar semeando, querido, o que você vai colher no futuro vai cobrir com sobra todas as frustrações do passado. Você crê nisso? Adora, glorifica aquele que vive. Caramba, chumbra, cantarabas. Eu não posso parar. Vira para o seu irmão e diga para ele: não pode parar, você não pode parar. Diga: você não pode parar, porque a sua colheita futura, diga, a sua colheita futura vai suprir e vai cobrir com sobra todas as frustrações do passado. Você pode ficar de pé e aplaudir Jesus por isso, glorificando o nome dele, querido. Aleluia, 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 aleluia. Oh! Eu não posso parar. Eu não posso. Tentei 3 vezes, semeei 3 vezes. Da mesma forma, querido, eu quero falar para você hoje. No livro de Salmos 126 diz: aquele que semeia com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo com vocês os seus molhos. E que eu entendo com isso, continua adorando a Jesus, continua exaltando ao Senhor, meu irmão. Eu quero falar para você que não sei quantas colheitas frustradas você já teve, ainda há tempo de ter a maior colheita da sua vida, ainda há tempo de ter a maior colheita. Se você crê, adore aquele que é o dono da seara. Adore aquele que é o dono da seara. 8. Oh Jesus, então eu quero convidar você a falar com Deus. Senhor, conta para Ele quantas colheitas você tentou e não deu certo.
Talvez, querido, a sua semeadura tenha sido a sua vida espiritual. Pastor, já tentei 1, 2, 3 vezes, já me desviei várias vezes. Não importa quantas semeaduras você tentou, é tempo de você tentar de novo. Pastor, já tentei com o meu casamento inúmeras vezes, e eu não sei se vai dar certo dessa vez. Eu quero te falar, é tempo de tentar de novo. Pastor, já tentei entrar no ministério de louvor, ou de oração, ou qualquer coisa que seja, várias vezes não consegui. Eu tenho que falar para você hoje, é tempo de tentar de novo, é tempo de recomeçar, é tempo de fazer de novo, meu irmão. Adora Jesus por isso. Pastor, eu não sei se eu tenho sementes disponíveis o suficiente. Eu não sei se eu tenho fé suficiente. 2 Coríntios 8 diz que quem dá semente é quem? É Deus. Ei, quem dá semente é. Então levanta sua mão. Levanta suas mãos. Fala para ele: Deus, eu quero voltar a semear. Eu quero voltar a semear. Oh, quantos querem ser usados? A Bíblia diz que a seara é grande, querida, a roça é muito grande, mas tem poucas pessoas disponíveis a sair a semear. Salmo 126 diz que os que saem andando e chorando, isso significa semeadura traz lágrimas. Quando você decide ser um semeador, você vai sofrer sim, querido. Quando você decidir ser um semeador, você vai passar por muitos bocados na vida. Mas eu quero te falar, quando você decide sair a semear, ainda que é com lágrimas, há uma certeza dada pelo texto: você voltará com alegria e não voltará de mãos vazias. Você vai voltar trazendo com você os seus molhos. Quais os molhos que você deseja trazer para a sua vida? Quais são as sementes que você deseja da parte do Senhor? Quem dá semente é Deus. Quem dá semente é Deus. É o Deus que dá chuva. Então, meu querido, Ele está falando: filho, eu quero te fazer um semeador. Filha, eu quero te usar novamente. Filha, eu quero ver você cheio do Espírito Santo novamente. Filho, eu quero fazer de você um instrumento em minhas mãos. Filho, eu quero usar você na minha roça. Filho, eu quero usar você. Tem alguém que quer ser usado na roça do Senhor? Começa a pedir semente. Peça semente. Fala: Deus, eu quero semente. O que é semente, pastor? A semente é a fé. A semente é a perseverança. A semente é a cura de emoções do passado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora neste lugar, e como ministro da sua palavra, eu peço agora a cada mão estendida, a cada mão levantada, começa agora, Deus, a derramar semente. Semente do céu, semente do céu, semente do céu, semente do céu. Agora, oh, querido, se você já foi um trabalhador nessa seara, se você já se dedicou nessa seara, e talvez por uma frustração você desistiu de continuar semeando, você desistiu de continuar trabalhando, eu quero te convidar. O dono da seara está aqui nessa noite, e ele está contratando novos trabalhadores. O dono da seara já está aqui, e ele está contratando novos trabalhadores. Se tem alguém aqui que quer voltar a se fichar na obra de Deus, na seara de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente e fala: Deus, eu quero voltar a trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar. Eu não quero mais ficar sentada vendo os outros trabalhando. Eu não quero mais ficar sentado de braços cruzados. Ei, tem renovo nessa noite. Deus está fazendo algo novo agora. Deus está fazendo algo novo. Deus está chamando. Deus está cadastrando novos trabalhadores. Novos trabalhadores. Então glorifica Deus, querido. Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor, como ministro do seu evangelho, como pregador, como semeador, eu quero agora, Pai, distribuir. Em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor possa distribuir agora, Jesus, sobre cada mãos, sobre cada uma dessas pessoas, sementes, Senhor Pai amado da eternidade, da sua santa palavra. Agora, Senhor, agora, Jesus, começa a semear, começa, Deus, a derramar sementes, começa a derramar sementes agora, Pai amado, que vão multiplicar a 100 por 1,
multiplicar a 100 por 1. Agora, Deus, em nome de Jesus, começa a derramar graça. Ei, meu irmão, começa a clamar ao Espírito Santo e começa a buscar ao Senhor e fala: Deus, eu quero ser cheio nessa noite, eu quero ser renovada, eu quero ser renovado. Ó Deus, em nome de Jesus, começa agora, Pai, a fazer algo novo. Ó Deus, porque ainda existe semente no estoque, existe semente no estoque, existe ainda, Senhor, poder do Espírito. Não adore. Você que está aí, querido, abre a sua boca, começa a glorificar Jesus. Começa, Jesus, abre o seu coração, abre o seu coração, receba essa palavra, receba essa palavra. Tenha fé, Deus. Nesta noite agora, eu creio que a semente está sendo, meu Deus, jogada agora em esses corações. A tua palavra diz, Senhor, se a semente cair no chão e ela não morrer, fica somente ela. Mas se ela morrer, ela produz muitos frutos. Meu Deus, nessa noite agora, eu peço em nome de Jesus, derrama chuva, derrama seu poder. Meu irmão, adora Jesus, querido, não fica aí parado não. Abre sua boca, clama por Deus, clama pela chuva do Espírito Santo na sua vida. Meu Pai, aonde estiver alguém me assistindo agora e que deseja voltar a trabalhar nesta seara, que deseja voltar a se finchar na obra do Senhor, que o Senhor levante agora e capacite, Deus. Treine cada um de nós. Treine cada um de nós para sermos bons trabalhadores nessa obra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero convidar vocês a se ajoelharem agora. Em nome de Jesus. Se ajoelhem no nome de Jesus. Nós vamos orar por aqui então. Aleluia. Eu quero orar, Senhor. Agora, Senhor, revista com novas sementes agora. Revista com novas sementes, novas habilidades. Agora, Jesus, ó Deus, eu creio, meu Pai amado, que essa terra é fértil. Esses campos são férteis, meu Pai. E eu creio, Pai, que todas as sementes que caírem nesses corações hão de produzir a 100 por 1 agora. Agora, Senhor, eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite existe uma plantação acontecendo. Existe algo no céu acontecendo nesses corações. Agora, meu Pai, agora, meu Pai, agora, meu Pai, agora, meu Pai, agora, meu Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor está agora derramando a chuva para regar, para germinar, para florescer, para crescer, multiplicar a 100 por 1, a 100 por 1, em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo, no alto da cabeça, as plantas dos pés, que o Senhor possa agora, Pai, fazer florescer cada uma dessas sementes que foram lançadas a esses corações, que sejam fortalecidos em nome de Jesus. E ao levantar neste lugar, eles levantem, Senhor, não apenas como aspirantes, mas se levantem, Senhor, como trabalhadores. Não apenas aspirantes, mas trabalhadores, porque a seara é grande, a seara é grande. Ó Deus, o ministério é grande, porém, Deus, são poucos que se habilitam para tal. Mas esses se habilitaram, esses estão aqui decididos a ser instrumentos do Senhor, para poder, ó Deus, multiplicar a palavra que foi ministrada nessa noite. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo cada um desses, para que eles levantem e cresçam e multipliquem a 100 por 1, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levantem para multiplicar, levantem para prosperar. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu creio que daqui, querido, há 5 anos atrás, quando eu fui convidado para plantar essa igreja, o Senhor colocou em meu coração para fazer um planejamento. E uma das coisas que o Senhor colocou nesse planejamento é que daqui Deus levantaria missionários para salvar pessoas no norte de Minas. Não seria eu. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração há 5 anos atrás é que desta igreja Deus levantaria pastores. Era que dessa igreja Deus levantaria líderes. E a visão desta igreja, ela não pode morrer. E essa noite Deus ressuscita. Deus chamou cada membro dessa igreja para serem transformados de discípulos em líderes multiplicadores. Nós não podemos esquecer disso, hein, querido? Você foi chamado para ser transformado de discípulos, de meros membros, a líderes multiplicadores. Então, querido, é tempo de multiplicar, é tempo de florescer, é tempo de impactar o norte de Minas. Tem alguém que está disposto para isso? Então aplauda Jesus, glorifica o nome dele. Aleluia. Os sonhos não podem morrer, por eles podem sentar no nome de Jesus, querido. Eu quero falar para vocês, querido, a semeadura só está
começando. Amém. A semeadura já está começando. O trabalho na obra só está começando. Eu não sei quantos anos você tem de membro dessa igreja. Há 2, 3, alguns meses. Eu não sei quanto tempo você tem que você voltou para Jesus, ou se você ainda nem sequer se converteu ainda. Mas eu quero te falar que você já está contratado. E aqui não é lugar para ficar parado. Aqui é lugar para trabalhar. Amém? Então que você possa levantar, regar suas mangas, porque o trabalho só está começando. Amém? Aplauda Jesus aí, querido. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Ora baixo e andará, suyandará baixabra cantarabás. E andará, suyandará baixo eu me cantarabás. Meu Deus, agora, Senhor, nós louvamos o teu nome e bendizemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia revelada a nós nessa noite. Que essa palavra multiplique a 100 por 1 e que nós verdadeiramente entendamos, meu Pai, a necessidade de voltarmos a trabalhar para o Senhor. Não tenhamos apenas aspirações, desejos, mas que esses desejos se tornem uma realidade. Verdadeiramente nos tornemos trabalhadores, uns na música, outros na pregação, outros no evangelismo, outros limpando a igreja. Não importa, Senhor, qual a área, mas é tempo de renovar os ministérios, é tempo de recomeçar, é tempo de fazer de novo, e fazer não apenas de novo, mas fazer melhor do que antes. Deus, primeira semeadura talvez não deu certo, segunda semeadura não deu certo, a terceira não, mas eu sei, Pai, que a quarta semeadura, ó Deus, há de multiplicar a 100 por 1, e é nisso que eu acredito, e esta igreja também, meu Pai, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Se Deus é por nós, querido, onde são os trabalhadores do Senhor aí? Verdadeiramente você é um trabalhador? Então aplauda Jesus e vai trabalhar, porque a obra é muito grande e nós só estamos começando. Que Deus te abençoe, você que está em casa, que Deus te abençoe. Pegue essa palavra para a sua vida, e eu creio que Deus vai te usar de maneira poderosa. Aos irmãos que nos visitam, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Manda a paz, queridos.